Eu fui tocado no coração para estar ministrando sobre o jejum. E por que nós vamos falar sobre jejum? Porque jejum é uma arma espiritual que Deus tem colocado nas nossas mãos e que nós poucas vezes temos usado. É verdade ou não é? A prática do jejum muitas vezes tem sido deixada de lado, assim como a prática da oração. E eu tenho tido algumas experiências nesses dias e que muitas vezes me entristecem o coração de um pastor. Porque a gente vê que pessoas sempre chegam para a gente pedir: pastor, ora por mim, pastor, ora pela minha casa, pastor, ora pelos meus filhos. E quando nós entramos em uma campanha de oração, essas pessoas não se propõem a orar. Então a gente vê uma realidade que toma conta dos nossos dias, em que as pessoas deixaram a oração, e deixando a oração, deixaram também o jejum. E nós vamos ver, irmãos, que o jejum é bíblico, e que o jejum é uma ferramenta de Deus nas nossas mãos, para alcançar as coisas espirituais que estão preparadas para nós. Amém, querido? Eu vou te dizer uma coisa: Deus tem coisas preparadas para mim e para você, muito além daquelas que nós temos visto. Vou falar espiritualmente. Eu não quero falar hoje de bens materiais, de conquistas materiais, de vitórias materiais, porque tudo isto é uma consequência do lugar espiritual aonde Deus quer nos levar. E se nós quisermos alcançar este lugar espiritual, nós vamos buscar, nós vamos alcançar, e você vai ver que a tua vida vai ser transformada, vai ser mudada, porque vai cumprir a palavra que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Amém? É buscar o reino. Diga para o teu vizinho: você tem que buscar o reino, irmão. Nós temos tirado o nosso foco, nós temos buscado as coisas materiais primeiro, nós temos buscado a casa, o carro, o salário melhor. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos deixar de buscar, não. Temos que continuar buscando, pelejando, porque vivemos nesse mundo. Mas primeiramente nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que é isso? É buscar as coisas espirituais primeiro, querido. É buscar primeiramente as coisas que são do alto. A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele busca as coisas espirituais. Amém? E nós deixamos de ser pessoas carnais, porque a palavra de Deus nos orienta a andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Por isso eu quero motivar você hoje a buscar mais a presença de Deus. Faça um propósito com Deus, busque, e as demais coisas te serão acrescentadas. Você crê nesta palavra? Eu preciso que você creia, eu preciso que você libere fé nesta palavra, querido. A tua família vai ir melhor quando você buscar mais a Deus. O teu trabalho vai ir melhor quando você buscar mais a Deus. As tuas finanças vão ir melhor quando você buscar mais a Deus. O teu ministério vai ir melhor quando você buscar mais a Deus. A tua igreja vai melhor quando você buscar mais a Deus. O grupo que você dirige,
vai ir melhor quando você buscar a Deus. E por isso que Deus colocou no meu coração de estar falando sobre o jejum. Não vai dar para nós concluirmos hoje, porque eu fiz um estudo bastante detalhado para você. Porque muitas pessoas jejuam, mas não obtêm resultado. Por quê? Porque jejuam com motivos errados, com propósitos errados. Você vai se surpreender hoje, quando nós começarmos a falar sobre o jejum bíblico, o jejum que traz resultado. Amém? Tem muitas pessoas que ao invés de fazer jejum, fazem regime. É diferente você fazer jejum de você fazer uma dieta, um regime. Não, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu faço jejum e ao mesmo tempo eu faço uma dieta. Eu fico sem comer e faço jejum. Mas nós vamos ver que o jejum bíblico, ele tem propósitos, ele deve ter motivos específicos para o jejum. E nós vamos ver que Deus não aceita qualquer propósito. Você não vai ver na Bíblia ninguém jejuando para ter uma casa nova. Você não vai encontrar na Bíblia ninguém jejuando para ter um carro, ou um cavalo, ou uma carruagem. Você não vai ver pessoas jejuando na Bíblia por coisas materiais. Você vai ver que o propósito do jejum sempre é espiritual. Olha para quem está do teu lado e diga: o propósito do jejum sempre é espiritual. Amém, queridos? Amém? A cura, ela é um propósito de jejum? É. Por quê? Porque a cura, ela é espiritual. Amém? Ela é espiritual, ela vem de Deus para a tua vida, para a minha vida. O livramento é um propósito espiritual? É. Livramento de morte, livramento de acidentes, arrependimentos, nós vamos ver tudo isso que o jejum alcança. E você vai ver que quando você jejua de acordo com a palavra de Deus, o resultado vai vir na tua vida. E o resultado não vai vir só espiritual não, o resultado vem material também. Por quê? Porque primeiro o espiritual e depois o material. Amém? Diga comigo: primeiro o espiritual, depois o material. Amém? É sempre assim. Buscai primeiramente o quê? O espiritual. E o material vai vir, irmãos. O material vai vir. É por isso que Jesus fala: não estejais ansiosos por coisa alguma. Eu cuido de você. Eu cuido das tuas coisas. Eu cuido da tua família. Eu cuido da tua despensa. Eu cuido da tua provisão. Mas busca a minha presença. Aleluia. Amém? Nós vamos ver nesse estudo o que é jejum. O conceito de jejum. Jejum não é passar fome simplesmente por passar fome. Nós vamos ver o conceito. O que é jejum? Nós vamos ver os motivos e propósitos do jejum. Nós vamos ver ainda o jejum no Antigo Testamento e o jejum no Novo Testamento. Nós vamos ver várias passagens que falam sobre o jejum. Nós vamos ver os tipos de jejum. O jejum parcial, o jejum normal, o jejum total. Em que situações nós devemos fazer esse tipo de jejum?
não é? O jejum parcial, ele é próprio para você fazer mais dias. O jejum total, ele é próprio para você fazer menos dias. Porque você vai se abster de tudo. Nós vamos ver os tipos de jejum. Nós vamos também ver o tempo do jejum. E vamos ver também como deve ser o seu jejum. Porque, querido, não adianta você jejuar e ficar o dia inteiro na internet. Não adianta você jejuar e você ficar o dia inteiro na rede social. Não adianta você jejuar e ficar vendo televisão o dia inteiro. Não adianta você fazer um jejum da meia-noite ao meio-dia se você acorda às 11 da manhã. Não adianta você fazer um jejum e ir para o shopping passear. Então nós vamos aprender como devemos fazer o jejum. Amém? O que nós podemos fazer no jejum? O que nós devemos fazer no jejum? Amém? Vocês estão se interessando ou não? Porque, irmãos, eu aprendi, e eu vou falar de uma particularidade minha. Eu aprendi a ser uma pessoa que luta e deseja resultados. Para mim, irmão, não importa se o processo é longo, não importa se o processo é difícil, eu aprendi a colocar os meus olhos no resultado. Amém? Se o resultado vai ser bom, e a minha fé alcança ver um bom resultado lá na frente, eu começo o processo, eu começo o procedimento, eu começo a caminhar na estrada. Por quê? Porque eu tenho fé que o resultado vai ser bom. E eu vou profetizar sobre a tua vida que está aqui, sobre a vida daqueles que estão nos assistindo, que o resultado vai ser bom, se você seguir a orientação da palavra de Deus nesta noite. Você vai ver que o resultado vai ser bom na tua vida. Se não acontecer nada, se não trouxer nenhum resultado, você pode chegar para mim e falar: pastor, eu fiz e não aconteceu nada. Mas se você fizer conforme a palavra de Deus, o resultado vai vir. E você vai glorificar o nome do Senhor na tua vida. Por quê? Porque você vai estar seguindo a palavra de Deus. Amém, queridos? O que é jejum? O jejum é abstinência total ou parcial de alimentos, por um período definido e propósito específico. Veja, querido, o jejum não é simplesmente você chegar e falar assim: ó, hoje eu não vou comer nada, eu vou entrar de jejum. O jejum bíblico, o jejum espiritual, ele tem que ter período específico, tipo específico e propósito específico. Amém? Amém? Então você vai ter no teu jejum que decidir, em primeiro lugar, se ele vai ser parcial. Nós vamos ver o que é jejum parcial. Eu vou adiantar vocês um pouquinho. O jejum de Daniel, por exemplo, foi um jejum parcial. Ele se absteve de carne, de manjares deliciosos, de vinho. E com certeza ele continuou a consumir frutas, legumes, não é? Foi um jejum parcial. Você tem que definir, em segundo lugar, o período de tempo que você vai jejuar. Se você vai fazer um jejum parcial, é importante que você tenha um período de tempo um pouco maior, para trazer resultado. Amém? Você vai se abster do quê? Daquilo que te controla. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver que o jejum é uma ferramenta
que Deus entregou para mim e para você, para não sermos controlados pelos desejos da carne, mas sermos controlados pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque muitas vezes os desejos da carne nos controlam, assim como determinados alimentos. Tem pessoas que não podem ficar sem café, tem pessoas que não podem ficar sem o chimarrão. Não é? Tem pessoas que não podem ficar sem a Coca-Cola. Tem pessoas que não ficam sem a carne. Tem que ter o arroz, feijão e a carne. E ele é controlado por essas coisas. Então você tem que o quê? Tem pessoas que são controladas pela internet. Tem gente que não consegue ficar sem pôr a mão no botãozinho do celular. Ele tem que ver, nem que for por uma olhadinha rápida. Ele está trabalhando, ele tira lá, vê e guarda de novo. Ele é controlado por isso. Então você vai fazer muitas vezes um jejum daquilo que tem te controlado. Para quê? Para você mostrar a Deus que o teu amor por Ele é maior do que estas coisas que te controlam. Você está entendendo, irmãos? Você vai mostrar para Deus que Deus é prioridade na tua vida. É para isso que serve o jejum. Senhor, Tu estás em primeiro lugar na minha vida. Aí Jesus olha para você e fala: será? Ou o sono está em primeiro lugar na tua vida? Ou o café está em primeiro lugar na tua vida? Ou o trabalho está em primeiro lugar na tua vida? Meu Deus. Então, nós vamos mostrar para Deus com o jejum que o desejo da carne não nos controla, que o que prevalece é o desejo do Espírito para as nossas vidas. Amém? É o desejo do Espírito, a vontade de Deus sobre nós. Amém, queridos? E quando você faz esse jejum, você mostra para Deus isso. Você fala: ai, Senhor, está vendo? Eu estou me controlando. A minha carne não quer que eu ore, mas eu vou passar um período de jejum e oração na tua presença. A minha carne quer comer. A minha carne quer se deleitar. É comer até esbanjar, mas eu vou mostrar que a minha carne não me controla. Que me controla é o teu Espírito. Amém? Então veja, primeiro você tem que ver o tipo de jejum que você vai fazer. Segundo, você tem que ver o do que você vai fazer. E eu trago um conselho: que você coloque o período como meta e não como voto. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. E às vezes você coloca como meta um período de jejum, e de repente acontece algumas coisas nesse período, e que você vai ser forçado, não por tua vontade, mas por situações mais fortes, de repente de interromper aquele jejum. E se você votou, é um problema muito sério. Mas se você coloca como meta, aí você pode dizer: mas pastor, se eu só colocar como meta, qualquer probleminha que vai dar, eu vou deixar o jejum de lado. Não. Você vai alcançar a tua meta. Se você propor um prazo de uma semana no jejum, você vai cumprir uma semana. Se você colocar de um dia de jejum total, sem água, sem comida, você vai ficar 24 horas. Você vai atingir o teu objetivo. Amém? Estão entendendo? Então você tem que primeiro ver o tipo do jejum, o período e principalmente o motivo específico ou o propósito do jejum. Diga comigo: todo jejum tem que ter um propósito.
Irmão, todo jejum tem que ter um propósito especificado diante de Deus. E nós vamos ver alguns propósitos hoje aqui, que você pode jejuar sem medo, porque você vai estar dentro da palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? E você vai ver que todos os propósitos que a gente colocar aqui, você vai ver que são propósitos ligados à tua vida espiritual. Porque, irmão, pense comigo, se você está bem espiritualmente, tudo vai bem. É verdade ou não é? Se você está alegre com Jesus, querido, tudo vai bem. Você pode ter problema ao sair daqui, você pode ter problema no teu emprego, você pode ter problema em casa, mas se você está de bem espiritualmente com Deus, você passa por tudo isso. A pessoa vem te afrontar, você sorri, você ora pela pessoa, você fala, não faz assim não. Por quê? Porque nada tira a paz que você tem dentro do teu coração. Aleluia. Por quê? Porque você está de bem com Deus. Agora, se você está mal espiritualmente, você vai perceber, irmão, que tudo está errado. A pessoa, quando anda em pecado e não se arrepende, tudo vai dando errado na vida dela. Tudo vai dando resultado ruim. Ela semeia e não consegue colher. Ela recebe salário num saco vazio, como diz aí a palavra. Ela se veste, mas não se aquece. Por quê? Porque não está com a sua vida espiritual em dia, em ordem. Mas se você está espiritualmente bem, e é isso que o jejum vai fazer na tua vida, o jejum vai fazer com que a tua vida espiritual seja restaurada, renovada na presença de Deus, aleluia. E você vai ver o resultado de Deus agindo pela tua vida no jejum, amém? Mas tem que ter os propósitos. Então você tem que orar naquele sentido. Você vai jejuar, no teu jejum você vai meditar na palavra, naquele propósito que você colocou diante do Senhor. Então todo jejum se inicia com uma oração, colocando diante de Deus o tipo do jejum, o período do jejum e o propósito do jejum. Amém, querido? Para que isso não seja incompleto e que você jejua, cumpra, e que você possa ver o resultado lá na frente. Porque quando o resultado, você vai dizer, olha, eu jejuei por aquele propósito e Deus me honrou. Amém? E é testemunho para a tua vida. Não há regras específicas e nem ordenanças. É interessante que quando nós lemos sobre o jejum, quando eu falo aqui que não há regras específicas e nem ordenanças, é que não há uma ordem direta para você jejuar. É interessante, não é? Você não encontra Deus falando, você vai jejuar 2 vezes por semana, 3 vezes por mês, ou você vai jejuar. Tem lá em Números, se eu não me engano, o dia da expiação, em que Deus convoca todo o povo naquele dia fazer o jejum. O dia da expiação era uma vez ao ano, mas é uma ordenança que está no Antigo Testamento. Então não há uma ordem direta. E por quê? Pelo motivo de não ter uma ordem direta, muitas pessoas entendem que o jejum não é necessário, que o jejum não é importante, que não precisa jejuar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantas vezes você jejuou nos últimos 3 meses? Não levante a mão e não responda para mim, responda para você mesmo. Quantos jejum você fez nos últimos 3 meses? Nos últimos 6 meses?
Vamos colocar nesse ano de 2020. Quantas vezes você jejuou? E as pessoas pensam que, como não tem uma ordem direta, então o jejum não é importante, eu não preciso jejuar. Mas nós vamos ver que, apesar de não ter uma ordem direta do jejum, nós vamos ver que os discípulos de Jesus jejuaram. Que o próprio Jesus jejuou. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo jejuou. Nós vamos ver que os apóstolos se reuniam e jejuavam. Então o jejum, apesar de não ser uma ordenança direta, era uma prática entre os discípulos e entre os apóstolos. Era uma prática da vida cristã. E continua sendo esta prática para mim e para você. Olhe para o teu vizinho e diga assim: irmão, você tem que jejuar. Porque nós vamos ver que tem coisas que é só com jejum. E nós vamos ver exemplos disso. E nós vamos ver que o próprio Deus recrimina um jejum que era feito antigamente. E ele diz: isso não é jejum. Eu não aceito esse tipo de jejum. Nós vamos ver. Mas eu quero que você entenda que o jejum é importante na tua vida cristã, querido. Na tua vida espiritual. Muda. Eu vou te dizer uma coisa: nós estamos às portas de um avivamento, de um despertamento. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus quer soprar sobre a sua igreja um vento de despertamento e de avivamento nesses últimos dias. Porque quanto mais a crise aumenta, mais pessoas vão se salvar para o reino de Deus. Quanto mais a crise aumenta, mais pessoas vão necessitar de Deus. E a igreja tem que estar preparada, pronta, para orar pelos enfermos e eles serem curados, para pregar e as pessoas serem salvas. Amém, irmãos? Nós temos que ter isto. E é através do jejum que nós vamos conseguir. O jejum é um teste para sabermos o que nos controla. É engraçado que a teoria, né? Eu vou fazer um jejum, mas quando você começa a fazer, você vê o quanto aquilo te faz falta na vida. É verdade ou não é? Você já experimentou, não? Né? Você fala: eu vou fazer um jejum de carne, por exemplo. Eu vou ficar 15 dias sem comer carne. Meu querido, você vai sonhar com filézão. Você vai sonhar ter visão na churrascaria lá no rodízio. Você vai ver o quanto isso te faz falta. O jejum é um teste para você saber o que te controla. Amém? Você vai ver que a tua carne quer te controlar. Porque, irmãos, você já reparou que cada vez que você vai meditar na palavra de Deus, você começa a ter sono? Acontece isso com vocês ou não acontece? Acontece? Acontece, irmã Lourdinha? Acontece? Acontece, irmã Anice? Acontece comigo. Irmão Álvaro, acontece? A gente vai, prepara um tempo, fala: agora eu vou meditar na palavra de Deus. Você abre lá, quando você está na metade do capítulo, quer ler de novo, já começa a bocejar. Sono. Mas às vezes você acabou de acordar e está com sono. Às vezes você passou o dia todo agitado, mas aí quando você começa a ler a palavra, você começa a ter sono. Sabe o que é isso? É a carne querendo te controlar. É a carne indo contra o Espírito. O Espírito está dizendo para você: ore sem cessar, ore todo o tempo, ore uns pelos outros. Mas você começa a orar
Dá 15 minutos, você já começa a cochilar, né? Parece que o anjo vem te dar a mão e você já segura na mão do anjo e vai subindo. Por quê? Porque a carne está no controle. Então o jejum, ele vai ser um teste para você. E vai mostrar o que está te controlando. Amém? Para que você possa ser controlado pelo Espírito. O jejum demonstra que as coisas espirituais têm mais importância que qualquer outra coisa, pastor, porque eu jejuo para mostrar para Deus que as coisas espirituais para mim têm mais importância do que qualquer outra coisa. Eu vou tirar um dia de jejum total, sem comer e sem beber. Eu vou ficar no meu quarto, meditando na palavra, louvando ao Senhor, cantando. Eu só vou sair para ministrar, para evangelizar. Eu só vou sair para louvar. Eu só vou sair para ir no culto. E eu vou mostrar que as coisas espirituais, Senhor, é o mais importante para mim. Amém? Para isso que serve o jejum. Não é para você só passar fome. Não é só para você deixar de comer. É para você pôr em dia a tua vida espiritual. Diga comigo, o jejum é espiritual. Amém? Mais uma vez, o jejum é espiritual. Veja o que está escrito em Lucas 5, 33 ao 35. Eu vou ler com você. Diz assim: e eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus, olhando para Jesus, mas os teus discípulos vivem comendo e bebendo. Aqui colocar Jesus, situação difícil. Ele fala o seguinte: olha, os discípulos de João Batista, eles jejuam. Os fariseus, eles jejuam. Pelo menos 2 vezes por semana o fariseu tinha que jejuar. Mas os teus discípulos, Jesus, eu sabe que eu estou vendo, eles só querem saber de comer e beber. Não querem saber de jejuar, não. Então muitas pessoas pegam esse texto e falam assim: ah, tá vendo? Quem é discípulo de Jesus não precisa jejuar. Mas olha o que Jesus responde: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias, o que? Jejuarão. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está falando o seguinte: olha, enquanto eu estou aqui com eles, eles não precisam jejuar, porque eles estão comigo. Eles estão juntinho de mim. Eles estão vivendo o espiritual o tempo todo. Eles estão vivendo o sobrenatural o tempo todo. Eles estão comigo. Mas vai chegar o dia que eu vou ser retirado deles. E quando eu for retirado do meio deles, aí eles vão jejuar. Amém, irmãos? Amém? Olhe para o teu vizinho e diga: agora você tem que jejuar. Amém? Foi tirado, foi crucificado, foi levado até o Pai. Veio outro Consolador? Veio. Mas isso não significa que você vai deixar de jejuar. Porque ele diz: naqueles dias, ou seja, após eu ser retirado, vocês devem jejuar. Então o jejum, irmãos, é uma prática instituída pelo próprio Jesus. O próprio Jesus falou: os discípulos um dia vai ter que jejuar. Amém? Amém? Nós temos o exemplo do próprio Jesus.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O que Jesus fez no deserto? Ele foi o quê? Jejuar. É engraçado porque ele fala: os meus discípulos estão comigo, não precisa jejuar, mas eu jejuo. Por que Jesus foi jejuar? Porque Jesus precisava de força espiritual para vencer as batalhas que viriam à frente. Meu querido, se você quer vencer a guerra espiritual, você tem que lutar com as armas espirituais. Amém? E as armas espirituais, elas são oração e jejum. Amém? Você tem que lutar espiritualmente, porque senão você não vence. Você tem que preparar-se espiritualmente para as lutas. É para isso que o jejum serve. Eu vou jejuar, sabe por quê? Porque eu estou sabendo que vão vir dias difíceis, e eu tenho que estar firme na presença do Senhor para não cair. Eu preciso estar firme, por quê? Porque eu sei que vem situações difíceis na minha vida. Eu vou enfrentar guerra. Está vindo uma pandemia. A coisa não vai ser fácil. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou jejuar. Por quê? Para que eu não venha desanimar nessa pandemia. Para que eu venha lutar espiritualmente. Para que eu seja fortalecido espiritualmente. Amém, irmãos? Se você tem chamado, você tem ministério, o jejum é quase que uma prática obrigatória. Para quê? Para você receber poder de Deus na tua vida. Para você pregar com poder. Para que você possa louvar e adorar com poder. Para que você possa liderar com poder. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. Então nós temos o exemplo do nosso mestre, que ele jejuou. E se ele jejuou, nós vamos jejuar também, porque o jejum é importante. Amém? Mas ele fez aqui um jejum de 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele teve fome. Isso significa o quê? Que provavelmente ele passou esses 40 dias e 40 noites só com água. Então não é um jejum total. O jejum total, nós vamos ver, é aquele que abstém de comida e bebida. Mas ele fez um período grande. Imagina você ficar 40 dias sem comer, só com água. Aí você pode dizer: pastor, mas Moisés e Elias também jejuaram 40 dias e 40 noites, e eles jejuaram sem comer e sem beber. Como é que pode isso? Como é que pode? Eles estavam debaixo da glória de Deus, querido. Moisés estava debaixo da glória quando jejuou. Quando você está debaixo da glória de Deus, você não pensa em comida e não pensa em bebida. Quando Deus derrama uma porção da glória dele sobre a igreja, você não quer sair do culto, querido. Você não quer terminar o culto. Você não quer sair para comer. Você quer ficar na presença dele debaixo da glória. E aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Elias foi alimentado por um anjo. E com aquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites. Hein? Estão entendendo? Então, vão tentar 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber, porque o teu organismo com certeza não vai suportar. Que Deus lhe oriente a fazer esse tipo de jejum, porque daí ele vai se responsabilizar pelo seu corpo e pela sua saúde. Amém, queridos? Propósitos. Eu vou ler com você esse texto que está em Isaías 58, do versículo 3, para que a gente possa entender
entender um pouquinho sobre os propósitos do jejum. Porque antigamente o povo jejuava, mas Deus não aceitava o jejum. É interessante, né? O povo ficava sem comer, mas era como se fosse um regime, porque não tinha valor espiritual nenhum. Porque Deus falou, usou o profeta Isaías para falar com eles e dizendo: esse jejum eu não aceito. Que tipo de jejum era esse? Olha só. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Ou seja, o povo olhava para Deus e falava: Senhor, de que adianta eu jejuar se tu não... De que adianta eu jejuar se não tem resultado? De que adianta eu jejuar se eu não vejo nada de diferente na minha vida? Por que nos humilhamos e não o reparasse? O povo dizia: a gente se humilha no jejum, mas tu não está nem aí, ó. Tu nem repara. Contudo, no dia do seu jejum, agora é Deus que está falando. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Diga comigo: o jejum é para agradar a Deus. Oh, meu Deus. Olha para o teu vizinho e diga: o jejum não é para te agradar. O que nós podemos entender com isso? Que o propósito do jejum não são para as coisas que nos agradam, mas para aquelas que agradam a Deus. Estão entendendo? E Deus estava dizendo: olha, você se humilha, você faz jejum, mas o que acontece é o seguinte: no dia que vocês escolhem jejuar, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Eu pus esse versículo na Nova Versão Internacional para você ter uma linguagem um pouco mais moderna, para você entender melhor. O que é do agrado de vocês? E exploram os seus empregados. O que o povo fazia? O povo jejuava por coisas materiais e não largava as coisas materiais. Se ele era senhor, se ele era empresário, se ele tinha uma loja, se ele tinha um comércio, no dia do jejum, ele não dava folga para os funcionários. Ele continuava explorando os funcionários deles, os trabalhadores. Quer dizer o quê? Que dentro dele o mais importante não era o espiritual, era o material. Quer dizer o quê? Que no dia do jejum eles continuavam pecando. Eles continuavam indo contra a palavra. Então fica aqui para você um entendimento. Quando você jejuar, não se abstenha somente do alimento, se abstenha de qualquer prática pecaminosa. Tente se abster dos pensamentos ruins que você tem. Tente se abster dos pensamentos maldosos. Tente se abster das palavras que saem da tua boca de maldição ou palavras torpes. Porque tem gente que faz o jejum, irmão, mas meu Deus do céu, a gente vê isso até nas redes sociais, né? Ele está orando, está fazendo jejum, está pedindo para Deus paciência e de repente o filho vem lá no meio e ele perde a paciência e dá uma bronca. Pronto, comprometeu o jejum. Comprometeu por quê? Porque você está fazendo um jejum espiritual, mas continua na mesma prática do dia a dia. Continua com os mesmos pensamentos, continua falando as mesmas coisas. Aí você está em jejum, discute com o esposo, discute com a esposa, grita com o filho, grita com a filha, briga na igreja, fala mal do irmão na igreja. E aí? Deus pergunta: está adiantando esse jejum?
Levanta a tua mão e diga: o jejum é para agradar a Deus. Amém? Quando você inicia o jejum, teu propósito principal é o quê? Agradar a Deus. Senhor, nesse jejum eu vou orar, eu vou meditar na tua palavra, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou entrar na tua presença, eu vou evangelizar, eu vou ministrar, eu vou pregar a tua palavra, eu vou ministrar salvação, libertação, eu vou trabalhar para ti nesse jejum. Amém? Por quê? Porque tem que ser um jejum que agrada a Deus. Vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa. Olha aí como tem o jejum deles, em briga. E em brigas de socos brutais. Olha, irmão, a coisa era levada na mão mesmo, no sério. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Deus está falando: gente, não adianta jejuar desse jeito, porque a tua oração, o teu jejum não vai ser aceito. Quantos dizem amém? Estão entendendo? A tua voz não vai ser ouvida, querido. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? Por quê? Porque o jejum do religioso era um dia por ano, e ele se curvava, e ele se vestia de sacos e cinzas, e se fazia de humilde. Mas o jejum sempre acabava em discussão e briga. Eles não deixavam o pecado de lado, e eles queriam que a voz deles fosse ouvida por Deus. Deus falou: rapaz, você acha que você jejuando um dia no ano, se curvando em cima de sacos e cinzas, a tua voz vai ser ouvida? Diga para o teu vizinho: não vai não. Não vai não. É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Agora ele começa a explicar o jejum que ele aceita. Amém? Você quer saber? Está escrito aí, ó: o jejum que desejo não é este, : soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Diga para o teu vizinho: Deus quer um jejum espiritual. O propósito do jejum é espiritual, irmão. Não é físico. Não é só se abster da comida. Não é só lá ficar. Não. O objetivo do jejum é espiritual. Você deve jejuar o quê? Você deve jejuar para as pessoas serem salvas. Você tem que jejuar para a tua família ser salva. Você tem que jejuar para o teu esposo, a tua esposa ser salva. Você tem que jejuar para as pessoas serem libertas, para quebrar todo o jugo, para quebrar toda a corrente. Você tem que jejuar para as pessoas serem totalmente libertas. Amém? Isso é o que? Propósito espiritual, salvação, libertação, cura. Amém, irmãos? Estão entendendo? Veja aqui se Deus está falando: não, jejua pela tua casa, para comprar, para trocar de carro, não. Os propósitos do jejum é espiritual, irmão. Por quê? Porque o jejum é uma prática espiritual. Amém? E a gente vê, irmãos, na televisão,
a gente vê movimento. Vamos fazer o jejum de Daniel e você vai alcançar a tua promessa. Você vai comprar teu carro novo, você vai comprar tua casa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Esse jejum não é aceito. Vocês estão aqui ou já foram fugindo para casa? Ah, pastor, eu não sabia. Por isso nós estamos trazendo o ensino. Amém? Quer entrar numa campanha de oração para conseguir uma casa nova? Entra. Quer entrar numa campanha de oração para trocar teu carro, para comprar um carro, para abrir uma porta de emprego? Entra. Mas o jejum, irmão, você vai jejuar, sabe para quê? Para os espíritos malignos caírem por terra, aqueles que estão impedindo você de alcançar a tua bênção. Você está entendendo como o propósito é diferente? Talvez você não consiga emprego, sabe por quê? Porque tem uma guerra espiritual e os espíritos malignos estão impedindo você de entrar na tua promessa. Então você vai jejuar não para conseguir o emprego, você vai jejuar para derrotar os espíritos malignos que se levantaram contra você. E dessa maneira você consegue o emprego. Quantos estão entendendo? Diga comigo, primeiro espiritual. Está entendendo? Primeiro é espiritual, irmão. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Quer dizer o quê? Que enquanto você jejua, você pratica o bem. Você pode evangelizar no jejum. Você pode fazer boas obras. Você pode cuidar dos pobres no jejum. Quantos dizem amém? Amém? Olha o que ele diz. Aí sim. Olha para o teu vizinho e diga, aí sim. A sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na tua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui eu estou. Aí sim, irmão. Quando você fizer o jejum que eu quero, diz o Senhor, que me agrada, não que agrade você, que me agrade. Oh, irmão, será que nós temos buscado agradar a Deus? Estamos buscando somente em agradar a nós mesmos.